Galera, vídeo mega especial. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Galera, vídeo mega especial. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Galera, vídeo mega especial. Eu sou um líder religioso! Eu sou um líder religioso! Live especial aqui ao vivo com vocês. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Chama a família toda, manda no grupo do WhatsApp, chama todo mundo, galera, de histórico, meus corego. Silas Malafaia. Eu sou um líder religioso! Acaba de sofrer busca e apreensão da Polícia Federal. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Tá envolvido até o teto, meus corego. Tá envolvido até o teto, ele é o articulador. Eu sou um líder religioso! Ele fica com contato, manipulando por trás dos bastidores. Tudo aqui hoje vai ser mostrado pra vocês. Áudio, reportagens, matéria, tudo aqui, galera. Tudo aqui hoje com exclusividade. Será que vamos comemorar? Será que vamos ter hashtag Malafaia na cadeia? Caraca, meu irmão, é muita emoção, é muita emoção. Chama todo mundo aí. Bora. Chama a galera. Já compra aí, já compra aí, ó, o teu vinho, compra aí, quem é de beber, né, o teu refri, compra aí, já faz a pipoca. Vamos lá, galera, dia histórico, Malafaia pode ir pra prisão. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ele está articulando. Eu sou um líder religioso! Eu já vou começar com vocês aqui com a bomba. Áudio vazado do Silas Malafaia articulando com o Bolsonaro. Meus corego, o bicho vai pegar. Meus corego. Cadê o like, galera? Sobe o like aí, galera. Hashtag sobe o like. Caraca, vambora, mano. Vambora. Hashtag sobe o like. Hashtag Malafaia na cadeia. Perseguição política agora chegou na perseguição religiosa. Respeita. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Eles confessaram tudo. Eu sou um líder religioso! Agora vai ficar doido aqui, galera. Olha aí, eu quero soltar o áudio aqui. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Olha aí. Eu tô chamando alguém negociar com o cara. Negócio. Eu tenho contato direto, porra. E sei que o cara não cede, não adianta. Tá certo? Quem foi negociar, perdeu tempo. Ok? Ó, quem foi negociar perdeu tempo. Ele tem contato. Olha aí os caras se entregando, galera. Quem foi lá negociar com o Trump perdeu tempo. Olha aí os caras confessando. Não tem discussão violenta com filho nenhum, meu. Aí tá essa fofoca. Quer dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, foda, porra. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não. Mas tem que sentar pra conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Ó, toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Olha o linguajar desse cara, desse pastor. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Mas a que deu no Brasil é pra você, meu corego. A arrombada que ele deu no mundo é economia. Mas a arrombada que ele deu no Brasil é pra você. Os caras confessando tudo, galera. Já era. Você, com o Brasil é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E não entendeu? A faca no Brasil é sobre você. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. Meus coregos, os caras se entregaram, meus coregos, eles se entregaram. Podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Vem teu filho babaca falando merda, cara. Isso tá melhor que Netflix. Isso tá melhor que Amazon Prime. Isso tá melhor que HBO Max. É o seriado brasileiro, vambora. Ele um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pra ele. Ele mandou o áudio de arrombar. Olha que linguajar de homem de Deus. E depois ele ainda ameaçou. A próxima que você fizer assim, eu vou te fazer um vídeo pra te arrombar. Né? Pra te detonar, galera. Esse é o linguajar do homem de Deus. É isso, ele tá articulando o esquema todo. Ele é o cabeça por trás de tudo. Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. E é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Deus tá com ele, meus compadres. Ele vai pra cadeia porque Deus tá com ele. Ele perdeu a eleição porque Deus tá com ele. Caraca, sensacional. Muito bom, tô adorando. Estão ferrado. Vão ter que sentar no colinho. Essa que é a verdade. Vão ter que sentar no colinho. Não, deixa eu voltar aqui. Olha o linguajar desse homem de Deus, ó. Vão ter que sentar no colinho. Presta atenção aí, ó. O queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrado. Vão ter que sentar no colinho. Essa que é a verdade. Um abraço.
Não faz o que eu mais tenho feito, mano, é conversar com pessoas mais acertadas, assim dizer. Eu tô crente que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos. Aí ele confessou, galera. Ele confessou. Olha aqui. O que ele mais tem feito é conversar que não adianta ir pros Estados Unidos, que se não começar a falar de anistia, não vai falar sobre tarifa. O cara confessou, mané. Caraca, meu correto. Caraca, muito correto, que emoção. Esse cara confessou. Ouça aí, galera. Ouça aí, ó. Ouça aí, ó. Não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para você onde quer que ele vá. Tentar sensibilizar não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, aqui não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E tô fazendo aqui. Se eu der uma de machão, não, né? Ele tem que dar uma de tchutchuca. Tchutchuca. Meu ministro, quer ser meu vice? Meu ministro. Ele é um covarde. Covarde. Esse cara é o maior banana que tem no Brasil. Esse cara é um covarde. Aquilo que eu entendo que você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenho certeza disso. Aí o cara confessou, galera. Acabou. Acabou. Só não vão pra cadeia se não tiver justiça no Brasil. Só não vão pra cadeia se não tiver justiça no Brasil. Os dois aqui articulando o tarifaço contra a soberania nacional. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa pra botar uma bola quicando pra você. Até ele lá. Eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com a STF, mas você pode... Caralho, ele tava articulando uma reação do Bolsonaro e dos outros, gente. Ele queria ver a reação do Bolsonaro e o Bolsonaro se acovardou. E o Silas estimulando, galera. Tá gravado, tá aí pra vocês ouvirem. Caraca, meu irmão. Vai pra cadeia. Muito bom. Até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Não vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim. Me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF. Você não vai esculhambar Alexandre de Moraes. Mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia. Tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso não é teu, não é meu não. Eu falo... Caraca, ele ensinando o Bolsonaro, galera, a como obstruir a justiça. Vocês estão entendendo o que ele tá fazendo aqui? Isso aqui é um crime gravíssimo de obstrução de justiça. Ele ensinando a articular pra jogar uma autoridade de outro país. E aqui tem lesa pátria, aqui daquelas paradas lá de lesa pátria, de instruir outro país a fazer alguma coisa contra o Brasil. E entra um monte de coisa aqui. Tá obstruindo a justiça. Ih, rapaz, aqui vai comer solto aqui, galera. Olha ele ensinando o Bolsonaro a ir contra a justiça brasileira. Caraca, meu irmão, isso tá bom demais. Seriado Brasil. Porra, seriado Brasil, melhor que a HBO Max. Eu falo isso, é 1. Você falar isso é 1000. O grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Meu sentimento. Droga. Com certeza. Tem que pagar o... Quem é que é mais apropriado com inteligência, saber colocar uma coisa bravada? Que Alexandre vai pra cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como estadista, você tem que dizer... Eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas. Tá entendendo? Olha o Silas Malafaia articulando, galera. Galera, presta atenção, é o seguinte. Cara, milhões de brasileiros foram afetados, né? A Embraer vai ter que sair do Brasil e ir pros Estados Unidos fazer fábrica lá, tirando emprego de brasileiro. Vários produtos aí tiveram que ser jogados fora, estragaram, contratos venceram, contratos foram cancelados por causa disso daí. Brasileiros demitidos pra poder livrar esses vagabundos. Eles estão confessando que a sanção do Trump não foi econômica, foi pra livrar eles da cadeia. Então eles fuderam o empresário brasileiro, fuderam o trabalhador brasileiro pra levar esses filhos da puta da cadeia. Tem que ser preso. Agora tem que ser preso esses vagabundos aí. Justiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia, que o problema tá resolvido. A questão não é econômica. Você que tem que dizer isso. Eu digo. E tô falando. É só pegar meus vídeos. A questão não é econômica. Se a questão não é econômica, é obstrução de justiça articulada por eles. Caraca, os caras confessaram, galera. Os caras confessaram. Game of Brasil. Eu falo de novo agora. Tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não faz isso comigo não, queridão. Pra terminar, não errei uma contigo e não tô errando de novo. Grande abraço. Deus te ilumine e te abençoe. Ô, Malafaia, eu meto a carta, depois vejo o vídeo, ok? Malafaia, eu tô com a crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. Ele tá tão cagado, galera, que ele tá com crise de soluço, galera. Ele tá com crise de soluço. O cara tá com tanto medo. Ele soluça o tempo inteiro. É um covarde. Já vou mostrar pra vocês, galera, que ele tentou sair fugindo pra Argentina. O Bolsonaro tentou fugir pra Argentina. Já vou mostrar pra vocês. Calma, hoje vai ser top aqui, galera. Hoje vai ser top. A crise tá comigo há dias, ok? E por acaso acalmar, o que eu faço? Olá, presidente, tudo bem?
Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro tá com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade pra dizer que o outro tá com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque tô contra você. Não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída pra você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa, 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo pra isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país. E que tem cara contra você e cara a favor seu, né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar pra você falar e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, Presta atenção, isso aí, o Bolsonaro já tava com medida protetiva, tá? Protetiva não, medida cautelar, se eu não me engano, tá? Isso aqui, se eu não me engano, ele já tava com medida cautelar, e aí o Silas Malafaia articulando pra ele falar mesmo, pra ele discursar mesmo, entendeu? Olha aí, galera, o Silas Malafaia, o articulador dessa sanção contra o Brasil, dessa obstrução de justiça, vai pra cadeia, meus colegas. presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem pra Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara tá fazendo. Você podia ter, um direito seu, eu não nem questiono. Você podia ter defendido o Tarcísio, legal. Agora, você batendo teu filho, que tá fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump tá fazendo, aí você errou, mas... Caralho, olha como é que eles confessaram, galera! Confessaram, meus coregos! Então ele articulou com o Donald Trump pra fazer tudo isso aí de taxação que vocês estão vendo aí. Confessou o crime! Gravado! Tá gravado! Eles confessaram o crime. Hashtag Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, todo mundo na cadeia! Na cadeia, bota aí a hashtag! Bota a hashtag aí, meu corego! Todo mundo na cadeia, os caras confessaram aqui agora! Nenhum dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Não, os meus 10%, 3 eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Ele é negativo, amigão. Não está falando da competência do pastor? Está falando que o dízimo é entregue na casa do tesouro. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. Não me impressiona mesmo o Silas Malafaia se utilizar da Bíblia, um livro da Era do Bronze, para aplicar golpes espirituais em pessoas doutrinadas por esse livro em pleno século XXI, em pleno 2025, Brasil. Ele usa esse livro aqui como se fosse uma fonte de salvação, um livro escrito pelo próprio Deus. Então o que ele faz? Ele aponta esse livro como se fosse uma arma na cara do fiel, a fim de constrangê-lo e fazê-lo obedecê-lo mediante ao livro. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. E se o fiel resistir, o pastor diz então, saia da minha igreja e vá procurar outro pastor. É muito dinheiro para esse pastor administrar. Então, se ele acha que é muito dinheiro para aquele pastor administrar, se muda e vai para uma outra igreja onde tem um pastor competente para administrar o dízimo dele. E olha a pregação desse pastor picareta. Veja que o Silas Malafaia anda pregando que o fiel não tem direito ou alguma competência ou nenhuma competência para administrar os seus próprios dízimos, muito menos se utilizar desse dinheiro para ajudar instituições de caridades como ONGs e etc e tal, porque é o pastor que deve administrar esse dinheiro. E acredite, pasme você, sabe quem é o pastor que vai administrar tudo isso? Ele mesmo. Olha que detalhe. Brasil, veja que coisa interessante. Esse pastor é podre de rico. Tem mansões, apartamentos, carros importados, avião. Tem seguranças fortemente armados e dinheiro no banco para dar e vender e emprestar. Apenas falando de Jesus, de Moisés e desse livro aqui. E sabe o que mais me impressiona nisso tudo, Brasil, nessa covardia toda? É que é o seguinte, ele coloca o fiel para confiar na Bíblia quanto aos dízimos e ofertas, mas ele mesmo não confia na proteção de Deus que a Bíblia fala, porque ele anda com seguranças fortemente armados e com escolta. E é exatamente neste vídeo, Brasil, é no vídeo de hoje que eu e você
Nós vamos desarmar esse pastor e libertar esses cativos dessa prisão espiritual e desse livro aqui, que só serviu para submeter em tudo a mulher ao homem, cometer atrocidades em nome de Deus, fazer guerras, escravizar humanos, literalmente falando, beneficiar os líderes religiosos para que eles possam se apossar do dinheiro do cidadão e etc e tal. Faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Imagina a cena. Noite fechada, aeroporto do Galeão, agentes da Polícia Federal esperando no saguão. Quem desembarca? O ungido, o intocável Silas Malafaia. Parece roteiro de filme de terror brasileiro, mas é o Brasil real. O país finalmente começa a encarar que esse cara não é santo, não é profeta, muito menos vítima de perseguição. Ele é um líder religioso que sempre vendeu a imagem de autoridade divina, mas que agora aparece cercado, questionado e investigado. Povo abençoado do Brasil, o ditador ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já promove perseguição política, agora chegou na perseguição religiosa, me colocando num inquérito, numa investigação absurda, simplesmente por minhas opiniões. Esse discurso arrogante de ninguém me toca, sou homem de Deus, não cola mais. O povo precisa ver quem esse sujeito é quando a máscara de poder começa a rachar. Malafaia adora posar como se fosse perseguido, mas na prática, ele sempre foi protegido por um sistema que blindava esses líderes religiosos da lei. Agora não. Agora ele sente o peso da justiça batendo na porta. Que democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. 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 Eu não sou um bandido nem um moleque. Eu não sou um bandido nem um moleque. Eu não sou um bandido nem um moleque. Eu sou um líder religioso. Eu sou um líder religioso. E olha só o detalhe que nunca pode passar despercebido. Esse homem que se apresenta como pastor com Bíblia na mão, vive de um esquema bilionário de ofertas e dízimos que nunca foram auditados, nunca foram fiscalizados, nunca prestaram contas a ninguém. Um sistema que transforma a fé do povo em um caixa particular. Enquanto muita gente mal tem o que comer, esses líderes religiosos desfilam em carros de luxo, mansões, aviões e fazem negócios de gente grande. Agora eu te pergunto, se a Polícia Federal já conseguiu enquadrar Malafaia pelo lado político, por que não avançar também no lado financeiro? Porque o verdadeiro tesouro desses mercenários não está nas alianças políticas, está no bolso do fiel enganado que paga o dízimo acreditando em promessa de bênção que nunca chega. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. O sistema mais... Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você é que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pago tudo, ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa tá feia pro meu lado, e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? E não se engane achando que é só o Malafaia. Ele é só a ponta do iceberg.
O padrão é o mesmo: empresários travestidos de pastores, manipuladores de mentes, mestres do medo e da chantagem espiritual. Eles sabem que quanto mais aterrorizam o fiel com a ideia de inferno, mais gorda fica a coleta no domingo. É uma indústria da fé, movida pelo lucro, onde a religião vira apenas fachada para acumular riqueza. Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro, R.R. Soares. É sempre a mesma receita: transformar a esperança do povo em mercadoria. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora, vai embora. Tá aqui, ó, tchau, pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí, ele tá correto. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. E o recado final é simples, direto e sem enrolação. Se esse cara for preso, não é só a política que treme. É a indústria da fé que começa a ruir. E aí, meu amigo, o Brasil finalmente vai descobrir que corrupção religiosa pesa tanto quanto a política. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande contar com a sua presença. Agradeço demasiadamente pela sua participação e acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé, pela confiabilidade que você nos dá. Obrigado por você abrir os olhos, abrir os ouvidos, a mente, o cérebro para pensar o que é a Bíblia e o que esses pastores vêm fazendo sobre a questão da Bíblia. O que eles fazem? Eles se metem em tudo, em todas as atividades humanas, apenas usando a Bíblia. Nenhum dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. É impressionante um negócio desse. Mas antes de tudo, antes de nós entrarmos no tema de hoje, permita-me me apresentar a vocês. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Este livro, sem sombra de dúvida, é um desafio para a mente cristã, porque mostra, prova que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Se ele mentiu, ele não é Deus, ele não é pré-existente, ele não é filho de Deus, ele não é profeta coisíssima nenhuma, mas eu trago uma reflexão psicológica, sociológica, jurídica, para que você entenda perfeitamente a mente do personagem principal da narrativa, do texto do Novo Testamento. E você, do outro lado, vai gostar de ler este livro muito, muito acessível, um livro com 460 páginas, 24 capítulos, recheado de versículos bíblicos para que você possa refletir junto com a sua própria Bíblia, tá certo? Bom, Brasil, eu preciso muito que você, do outro lado, se compadeça do nosso canal, que nos ajude, porque esta plataforma, ela só me serve para que eu possa veicular as ideias, não como uma questão financeira. Se você puder ser membro do canal e nos apoiar para que a nossa missão contra a omissão, para que o nosso projeto de mostrar para as pessoas a verdade do que está escrito nesse livro e a sua manipulação chegue mais longe, em mais corações e mentes, eu preciso da sua ajuda.
Porque pelo YouTube não há a menor possibilidade de poder ter condições de sobreviver nesse canal. Não há possibilidade alguma. Se você puder nos ajudar, por gentileza, eu vou contar com a sua força, tá certo? Bom, vamos para o vídeo de hoje. Acredito que não tem mais nada assim. Vai com marca-página também para você, tá certo? E o livro vai totalmente embalado aqui, ó, desse jeito aqui, que o livro vai para você, tá certo? Embaladinho, bonitinho, tá? Bom, Brasil, o seguinte, o vídeo de hoje será direto. Será contundente, porque foi um conteúdo cuidadosamente moldado para desmascarar a figura desse pastor explorador e libertar seus seguidores do cárcere espiritual sustentado por um livro da Idade do Bronze. Basta simplesmente você refletir, Brasil. O que dizer de um homem, do Silas Malafaia, que pega um livro, esse livro aqui, nascido num deserto pré-histórico, repleto de mitos tribais, sangue, submissão e o transforma numa arma moral e aponta contra o próprio povo que diz proteger. É só você refletir. Esse pastor é dono de mansões, aviões, carro de luxo, editoras e tantas outras coisas e segurança armados. Porque é claro, o Senhor, o Deus, é o pastor dele, mas até o momento dele abrir o portão da sua garagem, mas ele ainda ousa dizer ao fiel que se você não aceitar entregar o dízimo, entregar o seu dinheiro para mim, então saia da minha igreja e procure outro pastor. E é exatamente assim que se escancara a farsa. Esse homem, o Silas Malafaia, ele não tem rebanho, ele tem reféns, ele não tem uma igreja, ele tem um teatro com plateia domesticada, ele não tem fé, Brasil, ele tem um negócio e você que o sustenta é somente um investidor que não percebeu que está sendo lesado. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá, processos de tirar oferta. Envelope no banco em muitas igrejas, do dízimo da oferta, o crente vem, preenche o envelope, que ele pega e coloca no gasofilácio, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja? Pro povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico, o cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Azar dele. Sabe uma coisa interessante que eu vou contar para você? Esse pastor transformou o dízimo, que era apenas e unicamente uma prática de manutenção do templo na época dos hebreus, em um pedágio moderno para você pagar dinheiro para Deus. Para Deus. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Você não entra no céu sem pagar o imposto dele. Você não tem permissão para ser generoso com ONGs, com abrigos, com projetos sociais. Por quê? Porque seu dinheiro precisa passar primeiro pelo cofre dele. Deus, segundo ele, só aceita transferência via CNPJ da igreja. Mas há um detalhe irônico demais para ser ignorado. Veja que esse mesmo homem que prega que Deus é a tua fortaleza, que os anjos acampam ao redor dos fiéis. É ele que fala isso. Ele diz que o Senhor é o teu escudo.
esse mesmo homem, Brasil, está rodeado de seguranças armados até os dentes, como se fosse um ataque celestial, como se um ataque celestial fosse iminente na vida dele. Ora, Brasil, se nem ele confia no próprio Deus da Bíblia, porque você deveria confiar. Ele exige que você entregue seu salário, sua aposentadoria, sua esperança, mas ele mesmo não entrega sequer o seu CPF na fila da Receita Federal. Agora eu vou pegar pesado. Vai ter algumas pessoas que vão dizer: ah, mas o Jason é muito contundente, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele é muito pesado, é forte nas suas palavras. E eu preciso ser. Eu não posso de maneira nenhuma tolerar um livro desse. E você, se conhecesse, também não toleraria. De modo nenhum, de hipótese alguma. Veja que esse mesmo livro aqui, que você, do outro lado, muitas vezes nem conhece mais, defende essa porcaria. Veja que coisa interessante. Jason, mas você está chamando a Bíblia de porcaria? Sim, com todas as letras, e você vai entender por quê. Jason, mas a maneira que você fala... Vai ler um livro de romance, querido. Não está afim de realidade? Compra um livro de romance, vai ler romance. Se você não está acostumado com o pau, a bomba, você tem que entender o que foi isso aqui na Idade Média. Você tem que entender o que foi isso aqui na época de Jesus, o que foi isso daqui na época de Paulo, o que foi isso aqui na época da Inquisição. Aí você vai entender perfeitamente a minha intolerância a esse livro. Esse livro da Idade do Bronze, que o Silas Malafaia e tantos outros pastores sacralizam, foi usado e muito usado para justificar estupro. E você entendeu? Em guerras, massacres étnicos, tudo aqui dentro, escravidão, silenciamento de mulheres, execução de gays e hereges. Foi esse livro. Isso aqui foi um instrumento de poder, nunca de amor. E agora, nas mãos dele, na mão do Silas Malafaia, virou manual de extorsão emocional. Aí ele diz que Deus é quem está falando com você, mas presta atenção, Brasil, não é Deus, é ele mesmo disfarçado através de versículos e versículos bíblicos isolados, manipulando uma narrativa para ser conveniente ao que ele quer. É só isso. Que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Tem uma prova do que eu estou falando para você. Veja que a mesma Bíblia que ele cita para controlar você, ele ignora quando a Bíblia fala de humanidade, pobreza voluntária, honestidade, partilha de bens. Por que ele não dá? Hein? Ele não segue a Bíblia? Por que ele não dá tudo o que ele tem aos pobres? Ai, porque não se interpreta assim, não. Não quero essa interpretação, não. Nem isso ele fala na igreja. Por que ele não vai lá para a igreja dele, pega o púlpito bonito dele, o show dele, faz o espetáculo deles? Irmãos, agora nós vamos ser como Jesus. Por quê? Por que ele não dá a cara, a tapa e ama o próximo como a ele mesmo? Não pode, porque isso é nojento, isso é perversivo demais. Isso daqui é a parte da Bíblia que nós rasgamos, jogamos fora, porque o que a gente quer, na verdade, é só usar esse livro, porque nós somos ateus. Silas Malafaia é um ateu, disfarçado de crente. Por favor, Brasil, Jesus, o símbolo máximo que ele diz seguir, andava a pé, dormia no chão, lavava os pés dos outros. Não é isso que está escrito aqui? Oh, peraí. Ou não é isso mais? Acabou? Riscou? Essa parte o Silas não fala. E por que ele não fala? Porque ele quer dominar você. Por que ele não anda a pé? Ai, não é para pregar o evangelho? Ah, mas nós estamos agora em um século completamente diferente. Mas não é seguidor? Seguidor não é para fazer a mesma coisa e andar no mesmo caminho? Não tinha cavalos na época? Não tinha? Por que Jesus nunca andou de cavalo? Nunca andou a cavalo para lá e para cá? Porque
Porque não queria, né? Porque queria fazer o trabalho dele a pé mesmo. Por que dormia no chão? Não tinha tantos lugares, não era filho de Deus? Mas por que dormia no chão? Porque lavava os pés dos outros? E o Silas Malafaia faz isso? Não. Jamais você vai ver o Silas Malafaia fazendo isso. Porque ele é apenas um empresário, entenda, ele não é pastor. Ele é empresário de ovelhas, entenda. Ele tem, na verdade, muitos que trabalham com ovelhas precisam pagar funcionários, impostos, precisam ter uma logística legal, comida, ração para dar para os bichos, água, cercado e tudo isso. O Silas pensou, como é que eu faço para ter as mesmas ovelhas, mas só que ao contrário, trabalhando para mim? Igreja. Tá aí. Ele não quer investir dinheiro em algo sério. Não, ele quer igreja. O filho dele quer o quê? Trabalho? CLT? Não, quer igreja. A esposa dele é psicóloga. Atende? Não, ela quer igreja. Os netos vão querer igreja também, porque é você que sustenta essa gangue e esses gangsters da fé. Você tá entendendo não, Brasil? Eu tenho que falar assim. Como é que eu vou falar com você, Alisandro? Oi, gente. Então, vamos falar da Bíblia hoje para vocês de uma maneira muito fofa, de uma maneira muito linda, gente, porque a Bíblia tem partes maravilhosas onde nós devemos aqui, olha, contemplar a palavra do Senhor, porque na verdade não é tão palavra do Senhor, mas existem coisas aqui, gente, que são maravilhosas, lindas. Olha, é um fundamentalismo muito grande você dizer que devemos rasgar ou que devemos jogar a Bíblia fora. Que é isso, gente? Não, vocês me conhecem. Por favor, eu não sou assim. Não é esse meu perfil. Não é isso. Cara, o Silas anda de jato com tapete persa, vamos colocar assim, em figuras. Dorme em hotéis 5 estrelas e manda fiéis lavarem seus carros blindados. Poxa, não, cara. Querido, por favor, a Bíblia não foi escrita por Deus. Não tem Deus nenhum nesse livro, de canto a canto. Foi escrita por homens com sede de controle, com fome de domínio, com medo do desconhecido. E esse pastor picareta sabe disso. Mas ele também sabe que quanto mais você teme, mais ele manda. Mas quanto mais você obedece, mais ele lucra. E quando você ousa questionar, ninguém lhe ferra. Aí ele te expulsa, porque você deixou de ser ovelha e se tornou uma ameaça ao rebanho dele. Minhas queridas e meus queridos, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero de todo o meu coração, meu irmão, que você tenha entendido, porque não é possível que você não tenha entendido. Brasil, por favor, entenda bem. Eu não estou aqui, não é contra a sua fé. É contra a ideologia, contra esses pastores mercenários que usam esse livro aqui para manipular você. É só isso. Eu só estou aqui para te avisar. Passando para te avisar, para você entender. Jason, mas você não acha que você deveria ser um ateu calado? Por que calado? Não posso falar? E a democracia fica onde? Só para vocês? Hã? Como é que eu faço com a democracia? Eu enfio no rabo? É isso? Mas diz a maneira que você fala. E qual é o problema da maneira que eu falo? Você acha que deveria ser melhor se eu falasse mais com a vozinha menos? Para te acalentar, para inflar o teu ego? É esse o teu objetivo? Não. De maneira nenhuma. Eu falo do meu jeito. E você ouve se você quiser. Mas disso, você é muito agressivo, tem que ser como? Fala pra mim, um livro que está o tempo todo manipulando política, Supremo Tribunal Federal, está em todo quanto é tipo de câmaras de vereadores de todos os municípios, mais de 5.000 municípios, onde pessoas estão se enfervescendo. Veja Brasília. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus, as caravanas estão saindo do país inteiro. Do país inteiro. Então, nós vamos sitiar Brasília. Nós vamos cercar os 3 poderes. Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence.
Você viu Brasília, como é que esteve? Por causa desse livro aqui, vândalos invadiram o Supremo Tribunal Federal. Cristãos, entenda, não foi ateus. Não foram os ateus. Você acredita que não foram os ateus que foram lá? Não, foram cristãos. Homens lavados, remidos no sangue do Cordeiro, movidos por essa praga aqui. Isso é uma praga. Isso aqui é uma praga. Diz, mas você pode responder isso na justiça. Eu vou preso. E qual que é o problema? Qual é o problema de eu ser preso pelo que eu penso? Estou agredindo alguma coisa? Não. Eu estou falando de uma praga, de um livro que deveria ser jogado fora e queimado essa praga, ser extinta da humanidade. E falo com raiva disso aqui, porque conheço muito bem o que eu estou falando. Não estou falando de um juizinho, não estou falando de um vereadorzinho, de um deputadozinho que não conhece porcaria nenhuma e quer colocar esse livro goela abaixo da sociedade. Minha mensagem tem que ser tão pesada quanto as deles. A minha bomba para essa dinâmica, para essa guerra ideológica, tem que ser proporcional ao que eles usam. Eles não podem usar uma bazuca, um supersônico e eu um 38. Por favor, eu preciso ser dessa forma, tá certo? Brasil, o que eu digo para você é o seguinte, ó. Deus não precisaria do seu dinheiro caso existisse. Deus, se existir, não é dono de templos registrados em cartórios. Deus não é dono de templos registrados em cartórios. Entenda só isso. Quem precisa do seu dinheiro é o homem por trás do microfone, que diz em nome de Deus, como quem diz em nome do lucro. Ele não está em nome de Deus. Tira o dinheiro dele que acaba o pastor. E se ele te disser que sem ele você não tem salvação, lembre-se, nenhum Deus real precisa de um homem armado para defendê-lo. Nenhum Deus honesto precisa de uma conta bancária para operar milagres. Isso é Cafajeste que faz isso. Nenhum profeta verdadeiro mandaria você calar a boca e obedecer, como fez Paulo, por exemplo, mandando as mulheres calar a boca. A fé, quando cega, vira grilhão, Brasil. É só você entender isso. A religião, quando lucrativa, vira máfia. Isso é uma máfia pesada que eu estou mexendo com ela. E esse pastor, ele não é homem de Deus, nunca foi, jamais será. Ele é só mais um CEO de um império disfarçado de altar. Presta atenção nisso. Se você achar que eu estou sendo muito agressivo com você, vai buscar um livro de romance e vai assistir o show da Xuxa. Tá certo? Só para baixinhos. Forte abraço para você e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Bom, galera, agora que assistimos essa denúncia, antes de mais nada, quero agradecer demais a presença de cada um de vocês que está aqui ouvindo esse vídeo. Obrigado de coração por fortalecer o canal, por compartilhar, por deixar seu like e por dar moral nessa luta que a gente trava todo santo dia contra os mercenários da fé. Vocês são a razão de eu estar aqui e juntos a gente tá ajudando a abrir os olhos do Brasil. E hoje, meus amigos, a gente vai falar dele, do homem que se diz ungido, mas que não passa de mais um empresário da fé, Silas Malafaia. Um sujeito que vive dizendo que é perseguido por ser pastor, mas que na prática vive como milionário, blindado, cheio de seguranças, enquanto exige do povo dízimos e ofertas como se fosse pedágio para comprar lugar no céu. E eu me pergunto, Brasil, até quando a Polícia Federal vai se limitar a investigar esse cara só pelo lado político e deixar de lado a parte mais suja, que é a corrupção religiosa e financeira? Porque não é segredo para ninguém. Tá aí na internet, escancarado. O próprio Malafaia já foi alvo de investigações no passado, como em 2017, quando foi citado na Operação Timóteo da Polícia Federal, acusado de envolvimento em lavagem de dinheiro, através de um esquema de corrupção no setor de mineração. Na época, o Ministério Público apontou que ele teria recebido quase 100 mil reais de forma suspeita. E só não foi mais longe porque o processo travou. Mas esse detalhe mostra: esse homem não é santo coisa nenhuma. Ele sabe se articular, tem advogados de alto nível e sempre dá um jeito de escapar. E não para por aí.
Quem acompanha os cultos dele sabe como funciona. Ele manipula a Bíblia para dizer que o fiel não tem direito de administrar o próprio dízimo. A ordem dele é clara. O dinheiro tem que ir direto pro tesouro da igreja, ou seja, pro bolso dele e do império que ele construiu. Isso é público, tá em vídeo. Ele fala que quem tenta doar para ONG, para projeto social, para ajudar pobre por conta própria, está em pecado, está roubando a Deus. Olha o nível da manipulação. O camarada pega um texto de um livro da Idade do Bronze, que nem se aplica mais no mundo moderno, e transforma em instrumento de chantagem emocional. Isso é estelionato espiritual. Agora vamos falar de números. A igreja dele, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, arrecada milhões e milhões por mês em dízimos e ofertas. Ele tem mansões, carros importados, jato particular, imóveis de luxo, editoras e até canal de TV. É só pesquisar que você encontra a fortuna acumulada por esse sujeito. Mas sabe o que falta? Transparência. Nenhuma dessas arrecadações passa por auditoria pública. É dinheiro sem controle, sem fiscalização, movido no discurso religioso, protegido por brechas na legislação brasileira que tratam a igreja como território intocável. Isso é corrupção disfarçada de fé. E eu te pergunto, se a Polícia Federal tem coragem de segurar esse homem no aeroporto, apreender celular, suspender passaporte e proibir viagem internacional, será que não tem coragem de investigar o esquema financeiro? Porque esse é o calcanhar de Aquiles. O dia em que a justiça tiver peito de abrir as contas das igrejas milionárias do Brasil, meu irmão, vai cair muito pastor famoso. Malafaia não será o único. E não pense você que ele é um caso isolado. Esse é o padrão dos grandes líderes religiosos no Brasil. Todos eles vivem como magnatas, mas fingem que são servos de Deus. É Edir Macedo com a Record, Valdemiro Santiago pedindo 1000 iodes de propósito sagrado, R.R. Soares vendendo água ungida e Malafaia com seus envelopes e máquinas de cartão passando dentro da igreja. Eles não pregam fé, pregam negócio. Eles não cuidam de ovelha, cuidam de caixa registradora. Agora, Brasil, vamos falar do cinismo desse homem. Ele prega que Deus é tua fortaleza, que o Senhor é teu escudo, que anjos estão ao teu redor. Mas ele mesmo anda rodeado de seguranças armados, com escolta particular, como se estivesse em guerra civil. Aí eu pergunto, se o Deus dele é tão poderoso assim, por que ele precisa de pistoleiro de aluguel para proteger a pele? Porque no fundo ele não acredita no que prega. Ele acredita é no dinheiro que esse teatro rende. E não sou eu que estou inventando nada disso não. Vai no Google, procura Fortuna de Silas Malafaia, Igreja Vitória em Cristo Arrecadação, PF investiga Malafaia. Tá tudo lá. Reportagens da Veja, do Estadão, da Folha, da Globo. Isso não é fofoca, não é teoria da conspiração, é realidade. O cara é investigado há anos e mesmo assim continua posando de vítima. E tem mais. Esse mesmo pastor que vive dizendo que é homem de família, homem de fé, é o mesmo que se envolveu até o pescoço na política, andando lado a lado com Bolsonaro, ajudando a inflamar multidões contra a democracia. É o mesmo que aparece nos áudios da PF como articulador de fake news, como liderança num esquema de coação e mentira. Ele não se contenta em explorar o povo financeiramente. Ele também quer usar a religião como palanque para poder. Resumindo, galera, esse cara é o retrato do que existe de pior na mistura de religião, dinheiro e política no Brasil. E a minha denúncia é simples. Se a PF tem coragem de investigar ele na política, tem que ter coragem de investigar ele no bolso, porque é no bolso que está a verdadeira engrenagem. O dízimo e as ofertas são a máquina de lavar dinheiro mais antiga e mais eficiente que existe. Enquanto o povo paga com suor acreditando em promessa de milagre, o pastor ri de jato particular, cercado de luxo. E eu deixo aqui a reflexão: quando é que esse país vai acordar e entender que corrupção religiosa pesa tanto quanto corrupção política? Quando é que a justiça vai ter peito de tratar pastor milionário como trata político corrupto? Porque se esse homem cair, não é só ele que cai, é toda uma indústria que começa a ruir. Então, Brasil, abra os olhos. O problema não é só político.
O problema é corrupção religiosa e financeira. O problema é transformar fé em negócio e Deus em sócio de empresa. E se a gente não denunciar, se a gente não falar, eles continuam rindo da nossa cara. Pois é, Brasil. Chegamos aqui nas considerações finais, mas eu não vou perder tempo com a enrolação. Porque esse não é momento de floreio. Esse é momento de falar o que precisa ser dito. Se até aqui você já percebeu a podridão que cerca o Silas Malafaia, agora é hora de enxergar os outros lados que quase ninguém mostra. E eu vou te dizer, tem muita coisa que a imprensa não fala, mas que tá escancarada para quem quiser ver. Primeiro, a gente precisa falar da relação desse homem com o lobby religioso dentro do Congresso Nacional. Você sabia que Malafaia não se limita a ser apenas pastor e apresentador de televisão? Ele é um verdadeiro articulador político de bastidor. Nos últimos anos, foi figura central na bancada evangélica, orientando deputados, pressionando votações, articulando projetos que garantem privilégios e blindagem para as igrejas. Esse cara é tratado como conselheiro de parlamentares e até já se sentou à mesa de presidentes da República, como se fosse ministro informal. É ele quem sopra no ouvido de deputados leis, que travam direitos civis, que perseguem minorias, que tentam impor moral religiosa em cima da Constituição. Isso não é evangelho, isso é poder. É transformar fé em moeda de troca política. Outra coisa. Malafaia construiu uma imagem de que é um intelectual da fé, alguém que debate em programas de TV, que escreve livros que têm argumentos. Mas o que pouca gente percebe é que ele se aproveita desse verniz de debatedor para disfarçar um negócio muito mais obscuro. Ele atua como formador de opinião mercenária. Quem acompanha suas redes sociais já viu como ele utiliza seus canais para atacar adversários políticos, promover candidatos alinhados ao seu grupo e espalhar teorias conspiratórias. Ele sabe o poder da comunicação e usa isso como arma. Não é palavra de fé, é marketing político pago com a confiança do fiel. E vamos falar também do uso da psicologia do medo. Malafaia domina técnicas de manipulação emocional. Ele sabe em que ponto da fala levantar o tom de voz, como teatralizar indignação, como repetir palavras de ordem para incutir obediência na mente do ouvinte. Isso não é improviso, é método, é oratória voltada para controle. Ele aprendeu a usar o medo como ferramenta de dominação, o medo do inferno, o medo da maldição financeira, o medo da desobediência. Ele planta terror para depois oferecer alívio, mas esse alívio custa caro, custa 10%, 20% ou até mais da renda do fiel. É uma engenharia psicológica de dependência, parecida com o que viciados em jogos ou drogas sofrem. Mas aqui o vício é na religião manipulada. Outro ponto que precisa ser colocado é a questão das redes internacionais. Muita gente pensa que Malafaia é só um fenômeno nacional, mas não. Ele tem conexões fora do Brasil. Frequentemente aparece em conferências evangélicas nos Estados Unidos. Mantém relacionamento com televangelistas milionários que já foram acusados de fraude financeira lá fora. E importa para o Brasil o modelo de igreja-empresa. É por isso que vemos campanhas, livros e programas tão semelhantes entre líderes religiosos daqui e de lá. É um intercâmbio de mercenários da fé. Enquanto isso, o Brasil vira terreno fértil para a reprodução de práticas que já foram denunciadas como estelionato espiritual em outros países. E não podemos ignorar também a questão do nepotismo dentro das igrejas. A família Malafaia é toda integrada ao negócio. Filhos, esposa, parentes, todos ocupam posições de influência, cargos e funções ligadas à igreja ou às empresas paralelas que orbitam em torno dela. Isso transforma o púlpito num verdadeiro negócio de família, uma herança repassada de geração em geração. O fiel acha que está investindo no reino de Deus, mas na prática está sustentando o legado de uma dinastia empresarial. Agora, tem um detalhe que poucos param para pensar.
a forma como essas igrejas manipulam a caridade. Enquanto vendem a ideia de que estão fazendo obras sociais, investem o mínimo e divulgam o máximo. Fazem campanhas enormes para levantar dinheiro em nome de projetos sociais. Mas quando você vai ver, a proporção do que realmente chega nos necessitados é ínfima. O resto fica na manutenção do império, no marketing religioso e na ostentação. É caridade de fachada, usada para lavar a imagem pública. E mais. Malafaia não é só líder de púlpito, é empresário de comunicação. Ele controla editoras, programas de TV, canais de YouTube e rádios que funcionam como máquinas de propaganda. E não se engane, o que parece ser mensagem religiosa é, na verdade, conteúdo cuidadosamente moldado para reforçar a autoridade dele e alimentar o ciclo da dependência do fiel. É mídia usada como trincheira ideológica. Agora, Brasil, eu quero que você perceba o seguinte: tudo isso só acontece porque ainda existe um sistema jurídico que blinda igrejas de fiscalização tributária. O Estado brasileiro se ajoelha diante desses mercenários. Nenhum templo paga imposto sobre arrecadação. Nenhum pastor milionário precisa declarar de forma transparente de onde vem e para onde vai o dinheiro que movimenta. E quem mais se aproveita disso? Os grandes líderes, como Malafaia, que sabem que podem acumular fortunas sem prestar contas. Essa é a verdadeira corrupção religiosa. Não é só o dízimo, é o privilégio legal que transforma a fé em império. Então, se até agora você achava que Malafaia era só mais um pastor falastrão, entenda, ele é peça de um sistema muito maior, um sistema que mistura religião, política, mídia e dinheiro. Um sistema que transforma a fé em produto, o fiel em cliente e o púlpito em balcão de negócios. Galera, eu quero agradecer de verdade você que ficou até aqui nesse vídeo. Se você chegou até o fim, é porque tem sede de verdade e coragem para encarar a realidade. Mas agora eu preciso de você. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Manda nos grupos de família, no Zap, no trabalho, porque muita gente ainda tá cega diante desse sistema. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse pastor mercenário e se inscreve no canal, porque juntos a gente vai continuar abrindo os olhos desse Brasil. Lembre-se, enquanto eles usam a fé como ferramenta de lucro, nós usamos a verdade como arma de libertação. E a verdade é que nenhum líder religioso está acima da lei. Obrigado de coração a cada um de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma grande honra receber você aqui. Eu também sou o escritor do livro Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda, com o subtítulo Uma Crítica Contundente à Escatologia Cristã. Uma pergunta para você que está do outro lado e que abriu esse vídeo agora. Você do outro lado já se perguntou alguma vez se Jesus, o Cristo da Bíblia, mentiu durante toda a sua história de vida? Porque em sua promessa de retornar à Terra, por exemplo, ele tem deixado milhares de milhões de seus seguidores esperando há séculos. Mas espera aí, e se eu demonstrar para você que esse retorno nunca aconteceu e jamais acontecerá? Você ficará surpreso, incomodado, decepcionado. E se eu trouxer evidências que provam que as profecias bíblicas que apregoam por aí sobre a sua segunda vinda não são, na verdade, além de uma fabricação romana? Neste livro aqui, instigante, completamente corajoso, eu desafio as interpretações mais convencionais e mergulho fundo nas passagens da Bíblia que prometem a volta triunfante de Jesus e mostram que tudo isso não passou de uma mentira. Com uma análise completamente rigorosa e questionadora, eu desvendo os mistérios por trás dessas profecias e revelo
revela uma verdade chocante para os cristãos. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá. Simplesmente porque se trata de uma farsa. Este volume de 460 páginas, no formato de 16 por 23 e com 24 capítulos, que está aqui em minhas mãos, revelará algo tão escandalizador sobre a sua segunda vinda, sobre a suposta vinda do Filho de Deus à Terra, que muitos e muitos crentes irão ficar perplexos e revoltados. Pastores honestos abandonarão a fé. Teólogos, apologistas e professores de teologia serão duramente questionados por seus alunos e muita gente vai se indignar com tudo o que aprendeu de errado sobre os evangelhos, sobre o livro de Atos, as epístolas apostólicas e a temida carta de Apocalipse a respeito da mera hipótese da volta de Jesus. Este livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, é uma chamada para a ação, uma provocação para questionar o que você pensa que sabe sobre a fé e sobre a escatologia cristã ou sobre a suposta palavra de Deus. Se você do outro lado estiver pronto para enfrentar a verdade, então este livro aqui é para você. Entre em contato conosco e eu mesmo terei o prazer de receber você em todas as partes do Brasil e do mundo. E este livro pode ser seu e pode libertar você.